Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as novas placas de vídeo que estão sendo o maior custo-benefício do momento. Eu vou fazer um compilado, a gente vai falar sobre uma grande parte das placas de vídeo do mercado que apareceram recentemente, colocar essas placas de vídeo num ranking de performance, ou seja, baseado na performance, no preço e também alguns detalhes extras, que eu vou citando de acordo com cada placa no vídeo, então a experiência também conta, E no final desse vídeo eu vou falar sobre a melhor placa de vídeo de todas desde 2020, cara. E que ninguém fala dela, velho. Isso vai quebrar a sua mente, beleza? É um negócio maluco mesmo. Mas na hora que você vê, você vai... Nossa, tipo assim, por que eu não pensei nisso antes? Um detalhe, galera, que no vídeo de hoje a gente vai falar de placa de vídeo da China, mas a gente também vai falar de placa de vídeo do Brasil, quando compensar e se tiver alguma opção que eu acho que possa valer mais a pena, beleza? E é claro também que alguma placa de vídeo ou outra que está popular no mercado possa ficar de fora, até por eu não ter dados concretos para falar sobre ela ainda, tá bom? Mas o que a gente vai falar são sobre as placas de vídeo que eu tenho dados e que eu posso falar ali com propriedade. Então não vamos perder tempo não, hein? Mas ó, se você gostou da ideia do vídeo, já te lembrando aqui, cara, se inscreve aqui no canal, tô fazendo uma campanha. Tem 128 mil pessoas me vendo e hoje o canal tem 85,6 mil inscritos, ou seja, muita gente tá me vendo e ainda não se inscreveu aqui. Se você é uma delas, clica aí no botão de se inscrever porque você já sabe que o conteúdo é bom e que o pai desembola mesmo. Ou se você acha que o canal tem uma possibilidade de crescer bastante, Se você acredita no desenvolvimento desse trabalho aqui, se inscreve, rapaz. Vamos acompanhar o trabalho aí, vem dar uma forcinha que não custa nada. Vamos lá pro vídeo. Então, meus amigos, falar sobre placa de vídeo é uma parada muito louca, porque a gente tem um monte de modelo, antigo, novo, um monte de preço e um monte de detalhes em cada uma delas. E para facilitar o entendimento do conteúdo de hoje, a gente vai separar por categorias. Então vamos categorizar aqui, vamos colocar as placas de vídeo na categoria de até R$1.000. Vou falar da placa de vídeo que eu acho melhor até R$1.000 e depois a gente sobe a categoria. Show? E a placa de vídeo mais barata que eu vou listar aqui hoje é a HD 6750 de 1 GB. E a placa de vídeo também mais fraca que eu vou falar. Hoje eu tô encontrando ela a R$295, que é realmente um preço baixo para as placas de vídeo hoje em dia. E honestamente eu acredito que o preço deveria ter diminuído até um pouquinho mais. Talvez essa placa de vídeo não seja mais forte nessa categoria de preço que a gente encontra no AliExpress e talvez nem mesmo até aqui no Brasil. A questão é que quando a gente fala de placas de vídeo extremamente baratas, a gente encontra também muitas porcarias aí no mercado. Placas usadas, extremamente caçambadas e antigas. E por isso é difícil escolher entre uma placa de vídeo muito barata. No caso dessa placa, a gente consegue comprar ela nova, que é aquela versão refeita, reformulada pelos chineses, o que acaba sendo uma grande opção pra gente, porque a gente vai comprar uma placa barata e, querendo ou não, novinha, Só o chip gráfico ali que era antigo e foi reaproveitado. Essa é uma das placas que eu comprei e trouxe aqui no canal e eu achei que ela até me surpreendeu de várias maneiras. Gostei bastante da aparência dela por uma placa barata. Ela tem bastante limitações, mas até que a gente consegue rodar um GTA V numa ótima qualidade. A gente consegue jogar, por exemplo, um Fortnite numa boa. Então uma placa de vídeo que quebra um galho e tanto e roda até bastante coisa, desde que você procure jogos mais leves e não tenha aquele grande interesse em rodar jogos atuais, porque se você quiser rodar jogos atuais, aí você vai precisar de uma placa realmente mais forte. Mas apesar de parecer uma opção bem limitada, a gente ainda tem uma opção e tanto com ela que é rodar emuladores um pouco mais antigos, como até do Nintendo Wii. Então assim, perfeito, não tem do que reclamar. A gente vê aí que a gente sabendo usar nosso PC também tem como aproveitar bastante, jogar muita coisa mesmo com um negócio simples, Um outro diferencial dessa placa de vídeo é que além dela ser nova, a gente ainda pode comprar ela com reembolso garantido, cara. Então, não gostei do produto, se
eu quiser eu posso devolver de graça, vai para São Paulo e pega minha grana de volta. Todos os produtos da China que tem reembolso garantido são assim. E ela também tá aqui na nossa listinha de placa de vídeo legal para comprar hoje, beleza? Inclusive com os drivers dela aqui, junto com outras placas que a gente vai falar agora. Uma outra placa de vídeo que a gente encontra aqui na minha lista é a GT 730 de 2 GB. Eu não cheguei a comprar a GT 730, até porque é uma placa um pouco complexa, porque a gente tem versões com o chip de memória GDDR5 e GDDR6. Isso afeta diretamente na performance dessa placa. Essa placa de vídeo ela também não é muito forte, e como a gente pode ver aqui no site do Tech Power Up, que é uma referência mundial em placa de vídeo, a gente consegue observar que na tabela de performance relativa dela, ó, a GT 730 tem um desempenho próximo a uma GT 430, né? E quando a gente pega a HD 6750 como base e compara aqui com a GT 430, que tem o mesmo nível de performance, a gente tem uma placa de vídeo que é mais ou menos ali uns 52% mais forte. Então a primeira placa de vídeo que eu mostrei, ela acaba sendo até mais poderosa que a GT 730. A diferença é que a GT 730, por ser uma placa que tem uma tecnologia um pouco mais nova, já suporta o DirectX 11 e o DirectX 12, que são APIs que são necessárias para rodar jogos mais novos. Enquanto a placa de vídeo que a gente mostrou primeiro, elas, mesmo sendo mais forte, ela não tem acesso a todas essas tecnologias. Ela suporta o DirectX 11, porém por conta da potência dessas placas, elas já não são mesmo para rodar os jogos mais atuais, e então acaba que a primeira opção que eu mostrei para mim é a melhor. Subindo um pouquinho mais de preço, a gente tem a GTX 750 de 2 GB. Ela custa R$ 524, a gente tem uma garantia de reembolso garantido com ela. Ela é uma placa mais forte que as outras, mas ela não tem o suporte ao DirectX 12. Porém, em HD ela já é uma placa que roda muitos jogos bem mais pesados, por incrível que se pareça, ela faz até uns milagrezinhos. Então uma placa que pode salvar o bolso de muita gente. O detalhe é que ela tem reembolso garantido, né, e tudo mais. Pode ver aqui no canal Testing Games que ele consegue aqui rodar até o Assassin's Creed Origins, que é um jogo muito pesado, e essa placa, ela realmente faz aí uns milagrezão mesmo, ela surpreende às vezes. Um detalhe, só corrigindo aqui, a GTX 750, ela tem o DirectX 11 e o DirectX 12, ela não tem o DirectX 11.1 e nem o DirectX 12.1, que alguns jogos usam, mas ainda são poucos jogos que usam isso, beleza? Um detalhe, né, que no mesmo preço da GTX 750 de 2 GB, a gente acha uma placa de vídeo aqui que é muito mais poderosa no AliExpress, que é a GTX 660. Ela é forte mesmo, uma placa muito boa, mas a gente não acha ela numa condição bacana mesmo, assim, de lojas mais confiáveis para comprar. Tem gente que compra ela e se dá bem, tem gente que compra ela e se dá mal, por isso que eu não vou colocar o link dela aqui nesse vídeo. Afinal, eu tô fazendo um vídeo aqui para te ajudar e não para correr o risco de lesar você, beleza? Agora a gente já melhora um pouquinho a questão aqui, né? E a gente tem a GTX 960, a versão de 2 GB, ser uma das placas aqui que eu acho bem legal aqui na casa do preço que ela tá R$ 683,42. Nesse caso já é uma placa de vídeo que eu recomendo comprar ela usada, porque compensa mais aqui no Ali. E eu tô recomendando aqui porque a gente consegue encontrar na CPU Top Store, que antes era uma loja no AliExpress que não era muito boa, mas agora eles melhoraram bastante, então tá legal aqui recomendar delas. Quando eu comprei essa placa de vídeo no AliExpress, foi a versão da SMZ, era uma versão reformulada do chinês, que tava compensando mais comprar. Porém agora não compensa comprar essa versão nova, vocês vão entender o porquê. Mas no geral ela é uma placa de vídeo extremamente competente, a gente consegue rodar praticamente todos os jogos com ela. Algumas exceções vão acontecer, mas são exceções raras de jogos mal otimizados. Eu só não indicaria essa placa tanto para jogar jogos competitivos como, por exemplo, o Call of Duty Warzone, porque ela fica variando bastante o FPS e você não vai conseguir rodar 60 quadros por segundo. Mas se você não se importar a rodar todos os jogos ali a 30 quadros por segundo, ou a grande maioria a 30 quadros por segundo, até com uma qualidade boa, ela não vai ser uma placa de vídeo ruim para você. Um detalhe é que nesse mesmo anúncio que a gente encontra dela, também tem a GTX 960 de 4 GB, que já tá R$ 833. Mesmo sendo usada, aparentando estar barata e ser uma placa bem melhor, eu não vou recomendar ela em hipótese alguma agora. E você vai entender exatamente o motivo aqui quando eu falar da próxima placa, beleza? E você também vai encontrar ela aqui nesse link da minha lista, tá bom? Ainda tem o link das novas, porque se aparecer uma promoção você pode clicar aqui e ver, mas também tem o link dela usada, show? Olha como que as coisas melhoraram. A gente tem a GTX 1060 de 3 GB custando R$ 896 aqui também na CPU Top Store, da Asus, galera, que é uma marca muito boa, né? Ela também é uma placa de vídeo que a gente encontra ela usada. A gente também encontra a versão nova dela, mas
se você quiser comprar ela nova, eu vou acabar te indicando uma outra placa aqui que eu acho que tá valendo mais a pena pegar nova, que tem um nível de performance semelhante. E a diferença de performance de uma GTX 960, seja ela de 4 GB ou a de 2 GB, igual tá aqui no anúncio, para a GTX 1060 de 3 GB é gritante. Então nem ferrando que vai valer a pena comprar essa daqui, a 960 de 4 GB. Essa versão que eu tenho aqui é a GTX 1060 de 3 GB usada do AliExpress, e nem em 2021 ela não estava sendo uma opção ruim, ela estava sendo a melhor opção para mim, no caso ali em 2021, no ano passado. Isso porque ela é uma placa de vídeo que roda absolutamente todos os jogos com uma tranquilidade ok, entendeu? Você vai rodar todos os jogos com uma boa taxa de quadros. Eu testei uma infinidade de coisas com essa placa, como por exemplo, o novo Resident Evil, Call of Duty Warzone na Season antiga, na Season nova, a gente testou Days Gone, a gente testou Elden Ring, um monte de coisa legal, e essa placa de vídeo ela dá conta de tudo. Com toda certeza, a placa de vídeo mais barata que roda tudo, e não tá nem custando R$1.000, então as coisas melhoraram bastante. E olha, é bom ficar atento que quando se trata de placa de vídeo nessa faixa de preço, tem muita pegadinha. Por exemplo, nesse mesmo anúncio aqui, a gente tem a GTX 1050 Ti de 4 GB custando mais caro que ela, e no caso a gente tem duas versões. Também já testei a GTX 1050 Ti aqui no canal, a gente já viu que é uma placa legal, mas ela não vale o preço que eles estão querendo. Porque quando comparada a GTX 1060 de 3 GB, numa escala em que a 1060 de 3 GB corresponde a 100% da performance aqui no Tech Power Up, a 1050 corresponde apenas a 56% de performance do que a 1060 de 3 GB entrega. Mesmo sendo uma placa que é mais cara, né? Uma queridinha, o povo do Brasil adora ela, mas é uma placa que eu não compraria hoje. Uma das piores opções para escolher, você vai estar pagando caro. Se você quiser uma placa de vídeo que tenha o mesmo nível de performance de uma 1060 de 3 GB, na verdade até entrega um pouquinho a menos de performance, no caso a versão chinesa, nova, né? E reformulada, né, que é o chip gráfico reaproveitado, a gente tem a GTX 970 de 4 GB da Ronin Z. O anúncio dela tem aquele reembolso garantido que eu falei, né, devolveu ali, pega toda a sua grana se você não gostar. E ao meu ver, a GTX 970 é uma das melhores versões de placa de vídeo reformulada feita pelos chineses. Ela tem realmente uma qualidade muito boa, é uma placa extremamente fria e vale a pena comprar ela, mesmo sendo um pouquinho mais cara que a 1060 de 3 GB. Você pode ver que ela tem um designer bem simples, mas ainda assim é muito bem construída. E com a questão de performance, tudo que a 1060 de 3 GB roda, a GTX 970 roda numa qualidade parecida. Porém, já superando também um pouquinho da categoria ali dos R$1.000, dando uns 1.100 e poucos, mas eu não podia deixar de falar dela agora, né? Um detalhe é que a gente também tem uma GTX 1060 de 5 GB, ela tem um pouco mais de memória de vídeo, o que vai te proporcionar um pouco mais de desempenho em alguns jogos, como por exemplo no Red Dead Redemption, né? Talvez até no GTA aí. Em alguns jogos você não vai ver tanta diferença, vai depender mesmo do jogo. E ela tá 969, então eu acredito que ela seja uma ótima opção também ali para a faixa dos R$1.000. E a gente também encontra no mesmo preço da GTX 970 usada a GTX 1060 de 6 GB aqui nos nossos links. Por sinal, tá tudo aqui, beleza? Ó, tudo juntinho aqui. E eu particularmente amo a GTX 1060 de 6 GB, é uma placa de vídeo excelente. Ela roda todos os jogos também, só que ela já consegue atingir uma qualidade melhor, né, em vários jogos. Eu acredito que ela já é uma placa já de respeito, cara, e você consegue por 1.100 e poucos. Eu acho que ela vale muito a pena mesmo. Mas se eu tivesse que fazer uma análise bruta de performance e preço até R$1.000, a GTX 1060 de 5 GB com certeza fica com topo. Um detalhe que se você for comprar a 1060 de 5 GB, né, você vai achar ela somente usada, a gente não encontra a versão nova dela, e você tem que prestar bastante atenção na quantidade de CUDA cores que ela tem que ter 1280 CUDA cores. Algumas versões dela tem 1152 CUDA cores, que seria o equivalente à quantidade de núcleos que uma 1060 de 3 GB tem. Porém, a GTX 1060 de 3 GB tem uma banda de transferência de memória de 192 bits, enquanto a 1060 de 5 GB tem uma banda de transferência de memória de 160 bits, o que altera um pouco a performance. Então a versão de 1115 CUDA cores acaba sendo inferior em performance até uma 1060 de 3 GB, tá bom? Então assim, eu sei que o caminho foi meio longo, mas foi importante para você entender de onde que eu cheguei ali, que né, a 1060 de 5 GB é a melhor opção na casa dos R$1.000 hoje, R$1.000 para baixo, né? Detalhe, né, que se tiver com um pouquinho mais de grana, tem a 1060 de 6 GB e tem a GTX 970 se você quiser uma plaquinha nova. Show? Tá dando uns 1.100.
também tá perto, né? Só que agora que o bicho começa a pegar nesse vídeo, mais ou menos de um mês pra cá no AliExpress, começou a ficar bem mais acessível as placas de vídeo mais top, cara. Então, placa de vídeo que a gente tava comprando a 4, 5, 6 mil reais na pandemia tá aparecendo a 2 mil, entendeu? É absurda a diferença de valores. Então, nesse aspecto, o AliExpress tá dando um banho nas lojas brasileiras, que estão, nossa, se descabelando aí pra ver o que eles fazem, né? Claro que isso não tá acontecendo à toa, viu, gente? É porque o dólar deu uma caída. Bom, depois das placas de vídeo aí em torno de R$1.000, a gente acaba tendo um salto de preço. Então, vamos colocar agora uma categoria em torno dos R$2.000. Então a gente vai ter algumas placas que vai variar para cima e outras que vão variar para baixo, beleza? E a gente não pode deixar de falar da GTX 1070 de 8 GB da Ronin Z, placa de vídeo que eu trouxe e fez um sucesso estrondoso aqui no canal, muita gente comprou ela. Isso porque quando ela saiu num valor extremamente barato e que realmente não tinha contestação, realmente estava valendo muito mais a pena comprar ela. É uma placa de vídeo extremamente poderosa, infelizmente eu não estou encontrando ela aqui hoje nos estoques para deixar o link na descrição, realmente esgotou. Mas eu vou deixar o link dela aí caso volte. Ela já é boa o suficiente para rodar todos os jogos numa qualidade extremamente alta, vai rodar vários jogos no Ultra e é uma placa boa para isso sem pagar o olho da cara. E o valor médio que essa placa costuma sair é R$1.700, R$1.800. Só que também, depois que ela saiu, apareceu no mercado, os caras precisaram de abaixar o preço de outras placas, senão não ia sair outras placas. E aí apareceram outras opções que talvez sejam até melhores do que ela. Já teve momento dessa placa de vídeo sair até R$1.600 e eu cheguei a comparar ela com a RTX 3050, que é uma placa de vídeo nova e extremamente forte para a gente ver a performance dela. E o mais interessante disso tudo é que na média final dos resultados, né, elas não ficaram muito longe uma da outra e a diferença de preço é gritante. A RTX 3050 custa quase o dobro do valor dela, ou até em algumas situações o dobro mesmo. Então só para você ter uma ideia, as placas de vídeo que eu vou mostrar agora, que estão na casa dos R$2.000, já tem um nível de performance superior à RTX 3050 ou muito parelho, entendeu? Por exemplo, aqui na lista a gente tem uma GTX 1660 Ti da Asus nova por R$1.970. Você ainda pode colocar cupom de loja, né? Se tiver um outro cupom no dia que você for comprar, pode colocar, beleza? Aqui na tabela de performance relativa do Tech Power Up, em teoria, ela seria mais ou menos aí uns 2% mais fraca que a RTX 3050 de 8 GB, igual a gente pode ver aqui. A questão é que a RTX 3050 ela conta com duas tecnologias extras que a GTX 1660 Ti não tem, que no caso seriam, né, alguns núcleos dela, né, os núcleos tensores dedicados para rodar aplicações com Ray Tracing, que calcula, né, a luminosidade, sombra de um jeito muito mais bonito do que o normal, né, de uma maneira muito mais realista, e também uma tecnologia que chama DLSS, que renderiza um jogo numa resolução menor para você e uma inteligência artificial te entrega ele com uma qualidade maior, o que deixa alguns jogos muito mais leves. Detalhe que a GTX 1660 Ti também vai rodar o Ray Tracing, ela vai ter uma potência bruta muito grande, mas ela não tem, o DLSS não tem os chips dedicados para o Ray Tracing, então se ligou o Ray Tracing o desempenho cai, né? Não tem como também ligar o DLSS, então acaba sendo uma placa um pouco inferior, mas ainda assim uma ótima opção, né, por R$1.970, abaixo dos R$2.000. Nesse mesmo anúncio a gente acha essa placa aqui overclockwada 2055 da ASUS. Para mim compensa pegar a mais barata mesmo, sem overclock. Próximo a essa faixa de preço a gente também encontra a RTX 2060 de 6 GB. Ela já é uma placa de vídeo mais forte que a 1660 Ti. Ela tem o chip gráfico do RTX, que nem a RTX 3050, e também o DLSS. E é uma placa de vídeo mais forte que a RTX 3050, que a gente estava mostrando mais cedo, né? Você pode ver aqui na escalinha de performance do Tech Power Up, olha só, a RTX 2060 aqui, enquanto a RTX 3050 tá aqui. Aqui na loja Computer Main Store, que é uma loja até legal, ó, tem bastante avaliação positiva, já comprei dela, ela tá R$ 2.089, só que é a versão reformulada chinesa da Ronin Z, que é uma boa marca até, só que a gente encontra essa mesma placa na loja da Ronin Z oficial, tá um pouco mais cara, R$ 2.149, mas ela tem a garantia de reembolso, então eu optaria por comprar aqui. Vale a pena pagar esse um pouquinho a mais, porque se der algum problema, você precisar de mandar de volta, você pega a sua grana ali e resolve fácil quando tem isso aqui. Então vale mais a pena. A gente também encontra versões dela aqui no Ali, por exemplo, da Colorful, a gente encontra Asus, tudo nessa faixa de preço aqui, de 2.290 e tantos. Essa placa de vídeo, cara,
alguns meses atrás estava custando mais de 3 mil reais, já chegou a custar 4 mil e lá vai pedrada. Então a gente tem preços muito bons aqui dessa placa. A 2060 Super ainda está com preço bem alto, ó. A 2060 Super não compensa, mas a 2060 aqui normal tá muito legal. Hoje também aqui por acaso eu acabei encontrando uma RTX 3050 de 8 GB num preço legal. Detalhe, ela é inferior à RTX 2060, que a gente viu que tá mais barato no Ali. Porém, a gente consegue ela aqui a uns R$ 2.400 com garantia, cara. Tem 2 anos de garantia aqui no Brasil. Então também acho que é uma ótima pedida, tá valendo bastante a pena. Mas normalmente esse não é o valor praticado nessa placa, tá? Ela normalmente é mais cara. Eu vou deixar o link dela, mas se você demorar muito para ver o vídeo, provavelmente essa promoção já não vai estar valendo. Um detalhe que comprando também aqui no Brasil, se você parcelar, você paga um juros, tá vendo? Ó, 2.700 e tanto de juros. No Ali, né, você tem essa possibilidade de parcelar, às vezes até em 6 vezes sem juros, ou dependendo do anúncio, 12 vezes. Ó, por exemplo, esse daqui da RTX 2060, ó, você faz em 6 vezes sem juros, o que pesa bastante também, né? Se a gente levar em consideração o nível de performance e preço, próximo aos R$2.000, a gente tem a RTX 2060 para mim levando a vantagem no quesito performance e preço. Porém, a versão dela que está trazendo esse melhor custo-benefício de performance e preço é a versão da Ronin Z, e eu sei que muita gente não gostaria de ter uma placa de vídeo chinesa reformulada, apesar de que para mim isso não altera tanto, mas elas não são placas tão bem vistas por todo mundo, isso eu entendo. Se eu fosse comprar uma RTX 2060 reformulada, eu compraria essa daqui de 2.149, mas eu também não posso negar. Se você tiver com uma graninha para comprar uma placa de vídeo à vista e quiser uma compra extremamente segura, essa 3050 aqui não tá nada mal. Você vai ter menos performance que a 2060, mas vai estar comprando aqui, né, com uma segurança muito maior. Eu acho que as condições aqui estão muito boas. Mas provavelmente na hora que sair o vídeo aqui já não vai ter essa promoção. Mas eu vou deixar o link das RTX 3050 aqui na Terabyte, beleza? Então se a gente avaliasse hoje o custo-benefício na casa dos R$2.000, seria a RTX 2060 ou a RTX 3050 um pouquinho mais cara ali. Só que tem uma placa de vídeo para mim que é um destaque e tanto na categoria de alto nível de performance por preço baixo. E a gente também só tá achando ela aqui no Ali, nesse preço assim tão bom, que é essa RX 6600 XT aqui da ASRock, cara. Ela é vendida na loja Taiwan Store, uma boa loja, e ela tá R$ 2.690. Se a gente levar em consideração o patamar dessa placa de vídeo, ela vale muito a pena. Isso porque nesse preço ela tá dando um banho em custo-benefício em placas de vídeo que são muito poderosas, como por exemplo a RTX 2070, a RTX 3060, a RTX 2060. Então são todas placas de vídeo, né, que tem bem menos performance do que ela, e a diferença de preço, como você viu, por exemplo, de uma 2060 aqui, uma 3050, se for comparada a 3050 vai ser aí de 200, 300 reais. Se for da 2060 vai ser R$600 de diferença. Então essa placa de vídeo aqui tá muito bruta e muito barata pelo que ela custa, entendeu? Ela tá compensando bastante ao meu ver. E detalhe que aqui a gente já tá falando de uma placa de vídeo high-end, né? Para rodar todos os jogos no talo, para jogar em resoluções acima de 1080p, talvez 4K. Já é uma placa de vídeo monstraça, velho. Perfeita para qualquer coisa, entendeu? Não tem questionamento em relação a essa placa. Porém, eu falei para você no começo do vídeo que eu ia quebrar um pouquinho a sua cabeça falando sobre a placa de vídeo que seria o maior custo-benefício de todos, tá ligado? E coisa que ninguém fala, né, desde 2020. Não fiquem bravos comigo, mas é isso aqui, cara. É um Xbox Series S, velho. O Adrenaline outro dia tava brincando com essa questão do Xbox Series S ser a placa de vídeo mais custo-benefício, eles têm razão, velho. Os caras têm razão de verdade. Por exemplo, mesmo que a gente leve em consideração uma placa de vídeo que é a RX 6600 XT, que é extremamente forte e barata, que nem a gente acabou de mostrar aqui, ela tá custando R$ 2.690, mas você vai precisar de todo um conjunto, todo um setup para funcionar com ela, né? E não basta ser um processador qualquer, não basta, né, ser um setup qualquer, porque é uma placa de vídeo que pede um computador bom, né, no contexto geral. Enquanto isso, a gente encontra o Xbox Series S, que é um console completo por R$ 2.500 e pouco, às vezes dependendo da promoção, R$ 2.300. Ele vem com controle, espaço para armazenamento, se conecta na internet, faz tudo, cara. Você não precisa de mexer em nada, né? Só precisa de ter os jogos, mas você pode adquirir, por exemplo, a assinatura do Microsoft Game Pass Ultimate e usar por bastante tempo, não é tão caro. Eu já tenho esse console há mais ou menos um ano e, assim, não tem do que reclamar. Um console realmente muito bom. E eu acho legal você avaliar essa possibilidade, né? Porque tudo que você instala aqui roda, ele roda todos os jogos da
atual geração. Às vezes, por mais que você queira ter um PC super potente para jogar, você ainda tem a opção de ter um console desse porte e ter um PC mais simples também para usar. Isso é legal a gente falar, cara, não é só porque a gente fala de PC aqui no canal que a gente não pode desconsiderar as outras opções. A gente simplesmente tem uma plataforma aqui incrível e eu não poderia desconsiderar ela. Teoricamente seria a placa de vídeo mais barata de todas, porque você com pouca grana você monta um setup monstrão. Então eu vou deixar o link do Xbox Series S na descrição, mas eu falei isso basicamente para quebrar a sua cabeça, para você entender também que dependendo da ocasião, às vezes você tem opções diferentes e é legal você explorar essas opções diferentes. Não ficar preso a uma plataforma, não ficar preso a um console. O importante é a gente pagar um preço justo por uma tecnologia boa. Se tratando de tecnologia boa, eu acho que esse cara aqui é um exemplo de custo-benefício, vale a pena demais, tá bom? E dessa vez o vídeo ficou grandão, né? Tentei fazer um guia completaço, passar muita informação. Se você gostou do conteúdo e não se inscreveu na primeira parte do vídeo, tá na hora de se inscrever, meu amigo! Também quero saber a sua opinião, cara, que a sua opinião ela é válida, manda pergunta, isso vira conteúdo aqui pro canal. Você vê um monte de pergunta respondida aqui em vídeo, cara. Tô aqui pra servir vocês, pra te ajudar. Eu vou ficando por aqui, um abração, até mais e tamo junto, valeu!